Fala, inevitável! Hoje o assunto é quentíssimo, né? Como virar uma máquina de fazer questões. Quem aí já ficou com essa sensação, né? De, poxa, como é que eu melhoro aqui para eu fazer as questões? Como é que eu posso fazer as questões mais rápido e ter um percentual de acerto maior? Alguém já pensou como é que conseguiria uma resposta como essa? Alguém já se pegou perguntando isso para si mesmo? Quem já se pegou perguntando isso para si mesmo? Como é que eu faço mais questões? Como é que eu faço mais rápido? Como é que eu acerto mais? Hoje a gente vai falar exatamente sobre como se tornar uma máquina de fazer questões. Fala Fê, Ju, Hélida, Amandinha, Fabricião, beleza? Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. E é claro que quando eu trago um assunto como esse, isso gera muita curiosidade, né? Pô, mas como assim? Será uma fórmula mágica para se fazer mais questões, para se tornar uma máquina de fazer questões, para acertar mais questões? E veja, a questão não é haver fórmula mágica ou haver um hack ou outro. A questão é haver uma sequência lógica para se fazer as coisas, para que aumente a tua atenção durante a realização de questões, tá? Para que aumente a tua atenção durante a realização de questões. Para que isso se torne, com essa padronização, você sempre tenha o mesmo caminho de raciocínio dentro da tua cabeça ao fazer essas questões. E, portanto, para que você mantenha esse padrão de acertos também. E para que você tenha mais agilidade também na hora de corrigir essas questões. Tá bom? Na hora de corrigir essas questões. Boa, Fabricião. Prazer é todo meu, meu amigo. Prazer é todo meu. Então hoje é tudo sobre passar para você essa sistematização que eu usei durante o meu ano de preparação, que os nossos alunos usam dentro da mentoria e, é claro, abrindo aqui um pouco do bastidor para vocês, né? Abrindo um pouco da informação privilegiada para você que está comigo hoje aqui, segunda-feira, às 8 horas da noite, para a nossa live diária, tá? Vocês vão perceber que algumas dessas coisas vocês fazem inconscientemente, mas por fazerem inconscientemente, isso não fica de forma padronizada. Você não segue sempre a mesma rotina, você não segue sempre o mesmo caminho. E veja, o nosso cérebro ele sempre busca estabelecer caminhos constantes para que eles possam ser percorridos mais rapidamente e com um gasto energético menor. Então o que acontece se a cada vez que você vai fazer uma questão, você segue um caminho de raciocínio diferente? Acontece que você gasta mais energia, você gasta mais tempo e você está sempre desbravando um novo caminho que você não percorreu antes. Já se você traz uma sistematização de abordagem dessa questão, você justamente padroniza esse caminho para que ele seja sempre o mesmo e por ser sempre o mesmo ele seja mais ágil e gaste uma quantidade de energia menor. Hoje é sobre te trazer essa padronização, sobre te abrir essa parte dos bastidores de dentro da mentoria para você que está aqui comigo hoje, segunda-feira, tá bom? E aí, primeiro, antes de eu te falar como fazer essa sistematização, como fazer essas questões, como de fato virar uma máquina de fazer questões, né? Eu preciso te falar como não fazer isso, né? O que a gente vê muitas pessoas fazendo por aí é um total disparate na hora de fazer as provas, na hora de fazer as questões de prova, né? Uma total desatenção na hora de fazer as questões, é um total descaso muitas vezes na hora de fazer as questões, por um simples motivo. Durante a nossa graduação na faculdade de medicina, esse modo de estudo, esse modo de teste, né? Ele não é aplicado recorrentemente, certo? Ele é aplicado quando a gente tem ali as provas de final de bimestre ou final de semestre, depende aí da forma como isso é trabalhado dentro de cada faculdade, né? E o que acontece é que durante 6 anos o sistema treinar a gente a só ter o contato com esse tipo de questão na hora da prova de final de semestre, na hora da prova de final de bimestre, isso tem uma ligação subconsciente pra gente, intimamente ligado a nervosismo, ansiedade, frustração porque eu não consegui bem como eu gostaria, e muita coisa sendo cobrado de uma forma totalmente alucinada pelos professores que a gente tem dentro da faculdade, né? Então, subconscientemente, fazer questões na cabeça do acadêmico de medicina que passa por 6 anos de faculdade, nesse subconsciente há uma mensagem de frustração, de nervosismo, de ansiedade ao se realizar questões.
E depois de 6 anos vivendo dessa forma, em que o confronto com as questões a cada bimestre ou a cada semestre era justamente, tinha essa carga negativa sobre essa realização de questões, chegar num ano de preparação para a prova de residência e se deparar com um fato que isso vai ocupar 80%, 90% do seu tempo, isso soa estranho, soa esquisito. E a gente cria um distanciamento de, poxa, durante 6 anos de faculdade aqui, eu fiquei aqui sempre nervoso, fiquei ansioso, muitas vezes não fui bem como eu gostaria, como eu precisaria ir. Então eu tendo a criar esse distanciamento de, pô, deixa eu não chegar muito perto, que eu sei que se eu chegar muito perto pode dar ruim. Eu posso me frustrar, posso me decepcionar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é desvencilhar essa carga emocional negativa que você criou ao longo de 6 anos com prova, com questão. Porque isso vai ser uma parte essencial dos teus estudos daqui pra frente. Não tem como a gente negar isso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente desvencilhar essa carga negativa que existe entre você e o teu confronto com questões. Você tem que encarar as questões agora como teu principal aliado, tua principal ferramenta de agora em diante. E esse tom de negatividade que gira ao redor de fazer questões, isso naturalmente vai começar a se dissipar conforme você for colocando em prática, aplicando o que você vai aprender aqui hoje, conforme você for se habituando com esse modo de estudo de fato, tá? Conforme você for se habituando com esse modo de estudo de fato. E o que acontece muitas vezes é que por esse distanciamento que os alunos criam com a realização de questões, que você pode ter criado com a realização de questões, justamente para evitar essa frustração que talvez você tenha tido ao longo de 6 anos de faculdade, tem muita gente que sai fazendo questões como se estivesse jogando o jogo da velha, né? Pega o simulado lá e acho que esse daqui, e passa para a próxima. Acho que esse daqui, passa para a próxima. Acho que esse daqui, passa para a próxima. E muitas vezes pela mera desatenção, por justamente esse, entre aspas, descaso, né? A pessoa não presta a atenção que deveria, a pessoa não acerta a questão e aí essa carga negativa volta. E aí na hora de corrigir a questão, a pessoa, ao se deparar com o próprio erro, ao ter que encarar o que errou ali naquela questão, vê de qualquer jeito o comentário e parte para a próxima. Então a primeira coisa que você precisa abrir mão é justamente desse fato da gente sair fazendo as questões aleatoriamente. E eu sei como é isso. Quando a gente pega um assunto que a gente não tem tanta afinidade e tem que estudar isso por meio de um efeito teste, que você está sendo constantemente testado ali, né? Eu sei como isso pode ser, de certa forma, pesado, né? Mas a gente precisa entender, então, que fazer isso no modo jogo da velha não vai resolver o problema. Tá? Não vai resolver o problema. Fazer isso no modo jogo da velha vai fazer algumas coisas, tá? Primeiro, não aprender o tema. Segundo, ao você jogar isso para tua agenda de revisão, caso você jogue para tua agenda de revisão e isso for baseado em percentual de acertos, você vai ter um contato antes com esse tema, porque você não foi tão bem. Então, o não parar para ter essa atenção, para ter esse carinho logo no primeiro momento com essas questões, faz com que isso só aconteça de novo. Quando? Se a gente parar, der um passo para trás e falar assim, poxa, eu não gosto desse tema aqui, mas deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Deixa eu cuidar disso num primeiro momento. Isso pode te fazer aprender mais. Aprendendo mais, teu percentual de acertos aumenta. Teu percentual de acertos aumentando, o teu intervalo até a próxima revisão vai ser maior, naturalmente. Então eu gosto de brincar, né? Que a agenda de revisões adaptativas, a agenda de revisão baseada em percentual de acerto, ela te faz aprender na raiva, né? Porque se tem algum tema que você de fato não gosta, você se esforça ao máximo só para acertar o máximo de questões e você distanciar mais para a próxima. Então esse é o primeiro passo para se virar uma máquina de questões. Não fazer isso aleatoriamente, como se fosse um jogo da velha, querendo fazer rápido, corrigir rápido para partir para a próxima. Por quê? Você vai acertar menos, vai antecipar sua revisão, isso vai acabar onerando ainda mais a tua rotina. E não é isso que a gente quer. A gente quer estudo inteligente, a gente quer performance, a gente quer aumentar o quanto você consegue fazer em menos tempo. Certo? Essa é a lógica, né? Essa é a lógica, tá? Então, não sair jogando igual o jogo da velha, tá? Segundo,
Se você errou a questão, cara, largar essa ideia de que, pô, errei, meu Deus, fim do mundo. Tudo é objeto de aprendizado na tua preparação de agora em diante. Se você estivesse acertando 100% das questões, você não precisaria estar estudando. Correto? Então, a cada questão que você erra, ao invés de ter essa percepção de, pô, errei mais uma, você deve pensar, caramba, que bom que eu errei agora e não lá na frente. Que bom que eu me deparei com essa minha deficiência agora e não lá na frente. Porque, poxa, se isso acontecesse em dezembro, aí ferrou, né? Porque já tá lá na prova. Já pensou na prova para valer você descobrir inúmeros pontos dos temas que você não sabe? É muito melhor você antecipar isso para agora, que você tem tempo para estudar, que você tem tempo para absorver, que você tem tempo para errar, para que lá na frente você possa de fato acertar. E é entender que ao longo de 365 dias você vai estar em contato constante com o teu erro e que a tua performance, o teu acerto, ela vai nascer de justamente você conseguir extrair algo desse teu erro e não simplesmente olhar para o lado, deixar passar e torcer para na próxima vez acertar aquele conceito. É aceitar que você vai ter esse contato constante com o erro e que você vai ter que aprender constantemente com esse erro, que vai fazer com que você comece a entender o que é o estudo com questões, o que é uma preparação para a residência propriamente dita, de uma pessoa competitiva, de uma pessoa que vira uma máquina de fazer questões, pelo simples motivo que essa pessoa se depara constantemente com o erro, e por confrontar constantemente esse erro e não olhar para o lado, ela se aprofunda naquilo que errou, se aprofundou naquilo que errou, absorve aquele conceito e da próxima vez não erra mais. E se não erra mais, não precisa ficar parando para corrigir. E se não precisa ficar parando para corrigir, faz mais questões. E se faz mais questões, ganha agilidade, ganha intensidade e vira uma máquina de fazer questões. Só que veja que tudo começa por você entender que o teu erro não é o fim do mundo. Não adianta eu chegar aqui e te passar toda a sistematização de abordagem de questão que eu vou te passar de agora em diante, se antes eu não chegar a introduzir isso para você. Não adianta eu chegar aqui e te passar toda a sistematização que a gente vai falar aqui agora, se você não aprender a lidar com o teu erro e entender que é só através dele que você vai passar no final do ano. Senão eu estaria desperdiçando todo o potencial do que eu vou te apresentar de agora em diante, porque ele é todo pautado em você saber lidar com seus erros. Porque não existe agilidade se você errar sempre a mesma coisa. Não existe virar uma máquina de questões se você não aprender com o que você errou agora e errar na vez seguinte. Não existe. A gente desvencilha esse tom negativo de confrontar questões. A gente desvencilha esse tom negativo de errar a questão que você fez agora. E uma vez que a gente desconstrói tudo isso que o sistema lapidou na nossa cabeça ao longo de 6 anos, a gente cria espaço para progredir. Tem uma frase de Carl Jung, né? Que ele fala: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. De novo. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. O que ele quer dizer com isso, cara? Se você quer tocar o céu lá na frente, se você quer estar no topo da lista lá na frente, você primeiro precisa sair lá de baixo. Não adianta tentar pular etapa. Você não vai começar lá no topo. A árvore não começa tocando os céus. Primeiro ela precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Primeiro você precisa lidar constantemente com o teu erro, aprofundar essas raízes para que então você possa crescer até lá no topo da lista. É basicamente isso. Não tem segredo. Agora, qual é a sistematização que eu te falei? Qual é a sistematização que eu te falei? E de novo, qual é o intuito dessa sistematização? Criar um caminho de raciocínio dentro da tua cabeça para que a cada questão que você faça, você siga a mesma sistematização. Seguindo a mesma sistematização, seguindo o mesmo caminho, esse caminho se torna mais rápido, você gasta menos energia e teu potencial de aproveitamento em cima do que você fez amplifica.
Pelo simples fato de que você não precisa ficar criando um novo caminho a cada vez que você estuda. E por não ficar criando um novo caminho a cada vez que você estuda, você não precisa gastar tanta energia assim. Essa sistematização serve para te entregar esse caminho único e aplicável a toda questão que você fizer. Toda questão que você fizer. E esse caminho começa pelo fim da questão. Se você está anotando, se você está registrando isso em algum lugar, essa sistematização, esse caminho que eu quero te apresentar, ela começa pelo fim da questão. Sim, pelo fim da questão. Você não vai começar a questão lendo ela do início do enunciado. Porque veja, tem muita questão que você não precisa de 90% do enunciado. Muita questão. Muita questão. Por onde você vai começar então? Pela última frase do texto do enunciado. Pela última frase do texto do enunciado. Porque geralmente lá vai ter cite o diagnóstico, cite o tratamento, cite a alternativa incorreta a respeito de, cite a alternativa correta sobre. Você vai ler essa última frase. Você vai entender o que esse cara quer. Entender o que esse cara quer? Ok, quais são as opções que ele me dá? Comecei pela última frase. Parto para as alternativas. Quais são as opções que ele me dá? Quais são as opções que ele me dá? Uma vez que você entende o que ele quer, as opções que ele te dá, isso já abre, né? Acende uma luz na tua cabeça e fala, poxa, ele está pedindo informações sobre esse tema, essas são as alternativas que ele me dá. Aí sim eu volto lá para o início do enunciado. E eu não vou lendo o enunciado aleatoriamente, que nem um afegão médio, que nem aluno de rua. Não, pô, eu comecei pela última frase, entendi o que o cara queria, fui para as alternativas, vi as opções que ele me dava. E aí eu volto a ler o enunciado, procurando sempre pontos da questão que excluam as alternativas lá embaixo. Eu já vi o que ele quer, eu já vi as alternativas lá embaixo, então deixa eu procurar pontos dessa história que excluam as alternativas que ele me deu. Que excluam as alternativas que ele me deu. Então eu vou, começo como um raio-x, procurando, baseado no que ele queria e nas alternativas que ele me dava, como eu excluiria essas alternativas. E se você tiver a oportunidade de riscar a folha, caso você imprima, ou de grifar, caso você use caso o programa do teu cursinho permita você grifar o texto, grife os pontos-chave do texto da questão que você está fazendo. Grife os pontos-chave do texto da questão que você está fazendo. A gente vai falar o porquê disso. Primeiro eu te passo a sistematização, depois eu vou te explicar o motivo de tudo. Então você começa pela última frase. Você olha as alternativas que ele te dá. E depois você volta pelo enunciado tentando excluir cada uma dessas alternativas. E se você tem a oportunidade de riscar essa questão, você vai grifando esses pontos chaves da questão que te fizeram excluir essas questões que você excluiu. E uma vez que você tiver excluído ali, se são 5 alternativas, você vai excluir geralmente 3, muitas vezes 4, você já vai ter a questão correta, né? Ou às vezes você vai ter ali, excluir 3 e vai ficar entre 2 alternativas. Aí você vai pegar para ver o big picture total, ver o que faz mais sentido entre as duas ou simplesmente analisar correto. Mas qual é a lógica por trás dessa sistematização, Thiago? Qual é a lógica por trás dessa sistematização? Primeiro, se você pegar o método do Plano R1, por exemplo, quando a gente ativa a visualização de videoaula, como que a gente faz a ativação da visualização de videoaula? Quem já acompanhou algum evento ou quem é da mentoria vai lembrar de cabeça, né? Lá dentro da mentoria, o que a gente faz? 10 questões de mapeamento, certo? Porque daí você entende o que as questões cobram e aí você assiste a videoaula já tentando resolver esses problemas na tua cabeça. O que acontece quando você começa a questão pela última frase, parte para as alternativas e depois vai para o enunciado? Você já vai ativar a tua leitura do enunciado. Porque você entende o que o cara quer, entende o que ele te dá de opção e aí você só vai ler o enunciado baseado e direcionado para o que você já viu que ele quer.
para o que você já viu que ele quer. Então esse é um primeiro motivo da gente começar pelo final. Você ativa, aumenta a tua atenção e procura pontos exatos que te façam responder essa pergunta. O cara que ele faz do jeitão regular, né? O cara que faz do jeitão regular, o que ele faz? Começa a ler a questão, aí acaba de ler o enunciado, aí vê o que o cara quer, aí vê as alternativas e fala, putz, acho que eu deixei alguma coisa passar. Aí ele tem que voltar no enunciado. Fazendo isso, você já aumenta a atenção, aumenta a velocidade de leitura do enunciado, você já vê os pontos-chave, vai grifando e consegue resolver a questão. Agora, Thiago, você falou que ao ver os pontos-chave, eu precisaria grifar esses pontos-chave. Alguém grifa os pontos-chave da questão? Fala sim ou não pra mim aqui no chat. Fala sim ou não pra mim aqui no chat. Vocês grifam os pontos-chave das questões? Sim ou não? Mandem pra mim no chat. Sim ou não? Mandem pra mim no chat. Vocês grifam os pontos-chave das questões? Sim, não, sim, boa, sim, boa, sim, boa, não, ok. Mas às vezes grifo tudo. Sim, boa. Qual que é o ponto de você grifar esses pontos-chave, né? Não porque o app não deixa, ok? Mas guarda isso, tá, Clarinha? Guarda isso para quando você estiver fazendo prova na íntegra, tá? Guarda isso para prova na íntegra, você vai usar. Porque qual que é o grande ponto de você grifar esses pontos-chave da questão? Qual que é o ponto? Eu te falei que tudo é uma questão de construção de caminhos para que esse caminho seja percorrido com mais facilidade, mais rapidamente e te exigindo menos energia futuramente. Não falei? A maioria das questões são iguais. A maioria das questões que você faz, elas seguem o mesmo padrão. Elas mudam uma coisinha ou outra. Elas mudam um pontinho do enunciado ou outro. Mas geralmente quando é diagnóstico diferencial, é o mesmo roteirinho. Muda um pontinho para você assinalar A, ou B, ou C, ou D. E o que acontece quando você grifa esses pontos principais? Ao você grifar os pontos principais, por exemplo, de uma questão de diagnóstico diferencial de abdômen agudo, ao você entrar em contato de novo depois com uma questão de diagnóstico diferencial de abdômen agudo, você já vai flagrar vários desses pontos-chave de novo. Isso vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Sequencial, repetidamente. Isso vai criando um padrão na tua cabeça, porque daí toda vez que você vê uma questão com o mesmo tema, você imputa tudo isso que você trouxe dessas outras questões, você flagra esses padrões na questão de novo. Isso vai se tornando automático. Mas se você não tem esse olhar para os pontos-chave da questão, se você não tem esse olhar para os pontos-chave da questão, e só vai fazendo aleatoriamente, dando o mesmo nível de importância para todas as informações, você perde essa dádiva de flagrar padrões e repetir nas questões seguintes. Perde isso. E grifar os pontos no enunciado é justamente mostrar para o teu cérebro assim, ó, presta atenção. É isso aqui que você tem que gravar dessa questão para o próximo. É você basicamente forçar a prestar atenção de modo visual, porque você grifa lá, né? Ah, qual que é o nível de benefício disso, Thiago? Repete todo dia, 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 todo dia. Eu duvido se não pegar essa automaticidade. Duvido, tá? Então começamos pelo fim, última frase, fomos para as alternativas, entendemos o que ele nos daria de opção, lemos o enunciado excluindo as alternativas e grifando os pontos principais dessa questão para que a gente aprenda a pegar padrões de temas específicos e aí a gente resolve essa questão no fim. Resolvemos a questão.
Passamos da parte de realização da questão propriamente dita? Pegou essa sistematização? Última frase, alternativas, leitura com exclusão, frisando os pontos-chave para que eu pegue esse padrão e use nas próximas. Sair da realização, o que custa muito tempo quando você faz questões? O que faz vocês gastarem muito tempo quando vocês estão fazendo questão durante a preparação? Fala pra mim no chat. O que faz você gastar muito tempo quando você está fazendo questão durante a sua preparação? Me conta aí no chat. O que te faz gastar muito tempo quando você está fazendo questão? O que te faz gastar tempo quando você está fazendo questões? Querer fazer resumo, sim. E querer fazer resumo está dentro de um conceito maior aí que acontece logo depois que você faz a questão. Fica além dos comentários das questões e anotar o importante, sim. Porque tudo isso faz parte do quê? Da correção da questão. Da correção da questão. O que toma muito tempo durante a realização de questões é justamente a correção. Corrigir. Clara mandou bem. Corrigir. O grande ponto, então, é você otimizar essas suas correções também. Você já otimizou quando você estava fazendo. Agora precisamos otimizar a correção. Por quê? A gente sempre fica apegado ao viés de confirmação, né? Você faz uma questão, você fala, pô, bagacei. Mas calma aí, deixa eu ver o comentário aqui só para ver se o que eu pensei é certo. Aí o cara vai lá e vê o vídeo da questão. Aí ele fala assim, não, deixa eu ler o comentário aqui também, só pra ver se não tem alguma coisa que eu deixei passar. Só pra ficar alimentando o ego, sabe? É igual aquele aluno que sabe a resposta do que pergunta e no meio da aula pergunta pro professor mesmo assim, né? Só pra ter aquele gostinho de que sabia o que estava acontecendo. Pra ter aquele gostinho de, pô, aqui eu domino. Só que o problema é que se você faz um bloco de 30 questões e acerta 25, a gente tem essa tendência de fazer isso nas 25. Agora você pega um comentário de questões de 2 minutos, você faz isso em 25 questões. Isso dá 50 minutos a mais que você não precisaria gastar, mas você está gastando simplesmente para ter esse gostinho, para alimentar esse ego, que só te faz perder tempo na tua preparação. Então a primeira coisa que você precisa abrir mão na correção é dessa sensação de que vai ter um rodapé, alguma informação mágica ali num comentário de algo que você sabe porque você acertou, que vai salvar. Não vai. Não existe esse rodapé lá. Você já acertou, você já sabe o que está acontecendo ali. Você tem segurança da questão que você fez? Você tem segurança do porquê você acertou? Não vai ter informação mágica ali no meio do comentário que vai virar a tua chave. Então, se você sabe o que está acontecendo, não perca tempo corrigindo essas questões. Porque, de novo, se fazer isso em uma questão só, não dá nada, né? Tranquilo. Agora você vai fazer isso em todas. E eu sei, porque eu fazia isso também. Então a gente precisa abrir mão dessa parte de ego na preparação. De, pô, deixa eu ver aqui uma coisa que eu já sei só para confirmar que eu estava certo. Não. Você vai perder mais tempo que você poderia estar dedicando para as outras questões. Certo? Vai perder mais tempo que você poderia estar dedicando para as outras questões. Beleza. Beleza. Agora, negou esse viés da confirmação, negou corrigir o que você já sabe só para ver que você já sabia, você precisa seguir uma sistematização de correção também. Que é, beleza, o que eu já sei, eu não vou ver o comentário. Agora, e o que eu não sei ou o que eu estou inseguro, Thiago? E o que eu não sei ou o que eu estou inseguro? Eu vou lá e leio o tópico na apostila, eu vou lá e leio o meu resumo, o que eu faço? Sequência. Fez a questão, não tem segurança do que está ali? Comentário. Comentário te bastou? Próxima questão. Não bastou? Leitura dirigida de fragilidade no teu resumo. Segundo pilar do método Plano R1. Fiz leitura dirigida do meu resumo. Faltou, Thiago, ainda estou inseguro, eu não acertaria a questão com o que eu vi até aqui. Beleza, leitura dirigida de fragilidade da apostila. Mas veja, a apostila não é primeiro plano, não é segundo plano, é última opção.
Fiz a questão, não estou seguro, comentário. Não estou seguro no comentário, vou para o resumo. Não estou seguro no resumo, aí sim eu faço a leitura dirigida da apostila e não a apostila como um todo, pelo amor de Deus. Tá? Sistematizei a minha abordagem. Sistematizei a minha correção. Sistematizei a minha correção. O que eu preciso ter atenção durante a realização de questões, Thiago? O que eu preciso ter atenção? Você lembra que eu te falei que você vai grifar os pontos principais das questões que você está fazendo? Que você vai fazer isso para você identificar padrões? Olha isso aqui que John Naisbitt disse uma vez. John Naisbitt. A maneira mais confiável de antecipar o futuro é entender o presente. A maneira mais confiável de antecipar o futuro é entender o presente. Então veja, se você for trazer isso para a tua realidade de prova de residência, isso nada mais é do que, para você antecipar o que vai ser cobrado lá na frente, você precisa entender a tendência do presente. Das questões que estão acontecendo hoje, que aconteceram esse último ano, que aconteceram nos últimos anos, qual que é a tendência? Se você entender o que é padrão de ser cobrado, a forma como eles gostam de cobrar, a forma como eles querem te pegar em pegadinha, se você entender o presente, fica muito fácil de antecipar o futuro. Porque não muda. Não muda. Sabe o que vai mudar? Mudou algum protocolo, eles vão cobrar a mesma coisa, só que com o protocolo novo. Mas a ideia vai ser a mesma. A maneira mais confiável de antecipar o futuro é entender o presente. Só que a maioria das pessoas vai passar pelas questões querendo assinalar uma, ver se está certa ou se está errada e partir para a próxima. Só ligando para percentual de acerto, só ligando para ego, só ligando para viés de confirmação, só se encolhendo num canto quando erra e desistindo no meio do caminho. Pouquíssimas pessoas encararão as questões como avaliação de padrão. Se você está aqui, se você entendeu esse conceito hoje, você já está acima ali de 97% de quem está prestando prova de residência. Se você já entendeu que o jogo não é só assinalar e ver gabarito, mas é realmente se tornar uma máquina de fazer questões, de seguir a sistematização que a gente passou, e conforme você mais vai aplicando, você vai ganhando agilidade, você vai fazendo melhor, você vai acertando mais e você identifica padrões, porque a forma mais confiável de antecipar o futuro é entender o presente. É entender o presente. E veja, talvez chegando nessa live aqui, você tenha pensado, o Thiago vai me falar uma única coisa que vai mudar de uma vez por todas o meu jogo. Um hack, né? Um truque. Uma manhãzinha. Deixa eu te falar uma coisa. Nada disso vai te tornar uma máquina de fazer questões se você fizer por um dia. Seguir toda essa sistematização que eu te falei aqui não vai te tornar uma máquina de fazer questões se você fizer isso por uma semana. Seguir toda essa sistematização que eu te passei não vai te tornar uma máquina de fazer questões se você fizer isso por um mês. Se tornar uma máquina de fazer questões tem tudo a ver com excelência. É você fazer um alto volume, com alta qualidade, no menor tempo possível. Isso é ser uma máquina de fazer questões. Mas sabe qual que é a fórmula da excelência? Sabe qual é a fórmula da excelência? Excelência é igual a volume de questões vezes tempo. Excelência é igual a volume de questões vezes tempo. Se você fizer isso por muito tempo, com baixo volume de questões, não vai funcionar. Se você fizer um alto volume de questões por pouco tempo, não vai funcionar. A excelência só vem com alto volume de questões por muito tempo. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês. É toda a preparação. É toda semana. É todo mês. Até quando de fato suas raízes serão tão profundas que você finalmente tocará os céus.
Fez sentido sim ou não, pessoal? Fez sentido sim ou não? Vamos começar a aplicar isso amanhã, sim ou não? Me contem aí no chat. Me contem aí no chat. Fez sentido sim ou não? Vamos começar a aplicar isso amanhã, sim ou não? Me contem aí no chat. Mandinha falou que fez. Manda Oliveira falou que fez também. Boa, boa. É isso, pessoal. Sistematização na hora de fazer. Sistematização na hora de corrigir. Intensidade em volume. Intensidade em tempo. Para as coisas começarem a acontecer. A Lia falou que fez. A Ju falou que fez. A Bia falou que fez. A Isa vai para cima. Murilão falou que fez. Clara falou que fez. Ju falou que fez. Roberta começando hoje. Boa. Boa, pessoal. É isso. É isso. Ana falou que fez. Boa. Boa, pessoal. É isso, tá? Não tem segredinho demais, nada disso. Só que a maioria das pessoas que passou por aqui não vai fazer nada do que eu falei. Dos 30% que vão aplicar, 20% vão fazer por um mês. E não vai dar resultado. Já adianto. Não vai dar resultado. Nada dá resultado no curto prazo. 10% vai fazer por um semestre. Na realidade, 5% vai fazer por um semestre. 7% vai. Somente 3% de todos vocês que estão aqui hoje, que começaram a fazer isso, vão levar até o final do ano. E são vocês que vão me mandar a mensagem, como eu recebi hoje, do Felipe, que passou em neuro lá, e que a gente vai se encontrar no Congresso de Neuro Paulista agora. Pouquíssimos terão a raça, a gana, a intensidade e a coragem de fazer isso até o final do ano. Você vai ter? Se você falou que sim, essa minha última pergunta é o nosso compromisso. Você me mandar essa mensagem no final do ano. Fechou? Pessoal, amanhã, live diária, 5h55, estaremos aqui no nosso bate-horário, no nosso bate-local, às 5h55. Eu te espero amanhã para a nossa live diária. Fiquem com Deus e até mais.